quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em Provérbios, capítulo de número 13, e o versículo de número 8, a última parte do versículo vai dizer que ela está se referindo aos nomes que não estão escritos no livro do Cordeiro, ou seja, no livro de Cristo, e aí vai dizer, que foi morto desde a fundação do mundo, estabelecendo com isso um propósito, deixando claro que Cristo, ele é um propósito de Deus. E aí a gente entende que ele vivia já de forma coeterna com Deus, ou seja, desde sempre, como nós já explicamos, porque nós entendemos que se o que vem primeiro, o propósito ou a ação, nós entendemos que o que vem primeiro é o propósito. Primeiro se projeta algo e depois se coloca em ação aquilo que se projetou. A Bíblia não tem uma ordem cronológica. Se nós fôssemos colocar uma ordem cronológica na Bíblia, eu não colocaria o livro de Gênesis como o primeiro livro da Bíblia. Quero deixar claro que não estou dizendo que as colocações estão erradas, estou só apenas teologicamente colocando uma ordem cronológica na Bíblia. Mas colocaria a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Por quê? Porque quando nós vamos ler com cuidado a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vamos encontrar nessa carta propósitos e não ação. Tanto é que você vai ver no versículo de número 3 e versículo 4, o apóstolo Paulo falando sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, que é o autor da nossa redenção e é o cabeça da igreja. Então ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha agora o que ele diz, e como também nos elegeu nele, ou seja, nos elegeu, em Cristo, Deus nos elegeu em Cristo, ou seja, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então nós entendemos que o apóstolo Paulo ele está falando de um propósito que foi estabelecido para a nossa vida, onde nós fomos elegidos, escolhidos, chamados antes mesmo de nascermos, antes mesmo da fundação do mundo. Aí quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós não vemos propósitos, nós vemos a ação de algo que já tinha sido estabelecido dentro de um propósito, sendo colocado em prática, aonde Deus ele diz, haja luz e houve luz, haja separação entre água e a terra, e assim aconteceu. E tudo quanto Deus ia fazendo, ele dizia que era bom, ele estava achando bom a questão de toda a criação do mundo. Então, nós podemos já entender dentro desses versículos e dentro do assunto proposto, que é a Trindade Divina, que Cristo, ele estava no seio do Pai desde sempre, antes da fundação do mundo, vivendo toda a eternidade com Deus nos céus.